E chama a atenção também uma outra, porque tem a estratégia de defesa, né, a atuação dos advogados, que a gente até tratou aqui mais de uma vez recentemente, a iniciativa de querer pedir as joias de volta, apresentar os extratos bancários, estratégia de defesa, né, dos advogados de defesa. Tem também uma ala ideológica, e isso é muito interessante a gente observar. Aliados de Bolsonaro vêm destacando pautas de costume que sempre bombam nas redes e faz inflar um pouco, né, os bolsonaristas, como são chamados pelo país, os apoiadores de Bolsonaro. Falando sobre aborto, falando sobre outras questões ideológicas, a questão da maconha, a liberação das drogas, as questões de gênero. Nessa semana mesmo, o próprio presidente falou sobre isso lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos assistir um trechinho. Passou a fazer parte da nossa vida as cores verde e amarela. Cantar o hino nacional com o coração. Falar em família. Falar em algo que muitos achavam que era eterno. E hoje vocês sabem que não é. Mas ele é tão importante quanto o oxigênio que nós respiramos, que a nossa liberdade. Defendemos a nossa Constituição. A família brasileira. A vida desde a concepção. A propriedade privada. O legítimo direito à defesa. A diminuição da carga tributária. A liberdade econômica. A agroindústria e o combate às drogas. Chama atenção ele lendo, né? Porque ele defende isso, mas não tá tão claro assim. Alguém escreveu ali, é claro, quando o Bolsonaro está escrevendo, quando ele está lendo, né? Alguma coisa que não foi ele que bolou. Isso sempre fica visível nos seus pronunciamentos. Isso é uma estratégia de desviar o foco, Josias? Você nota, Fabiola, que ele tem recebido homenagens nesses últimos dias, né? Na festa do peão, lá em Barretos, recebeu uma homenagem em Goiânia, foi homenageado agora em Minas Gerais, e sempre os devotos dele estão ajeitando essas homenagens para dar uma... o Bolsonaro está jurado de morte pelos fatos, né? E ele percorre a conjuntura como se estivesse cheio de vida, né? Como se não fosse um político inelegível. E isso aí é uma plataforma de governo, né? A plataforma do bolsonarismo. A defesa da família, contra o aborto, né? Defesa da vida desde a concepção, defesa da propriedade privada, a distribuição de armas a pretexto de estimular a proteção individual. E o problema é que essa pauta, Fabiola, ela perdeu o prazo de validade e o governo Lula, sabiamente, não morde mais essas iscas. Há agora uma discussão no Supremo sobre a descriminalização do uso da maconha, do porte da maconha para consumo pessoal, que não se confunde com liberação de drogas, nada disso que o bolsonarismo tenta difundir nas redes sociais, mas o executivo não está enfiado nessa discussão. Isso é uma discussão que está lá no Supremo, e há algumas queixas no Legislativo, que acha que esse assunto deveria ser objeto de deliberação do Congresso e não do Supremo, mas o Lula sabiamente não se envolveu nisso, não tem se metido nessas questões de costumes. O que é que está priorizando o Executivo hoje? As questões econômicas. Então, o Lula acabou de enviar duas propostas ao Congresso para tentar incluir no imposto de renda os super ricos, que fogem nos fundos privados aqui no Brasil e nas contas offshore abertas em paraísos fiscais no exterior, e tenta colocar em pé um novo marco fiscal que acaba de ser aprovado, vai ser enviado agora na quinta-feira a nova proposta orçamentária, proposta de orçamento para 2024. Então, o governo está absolutamente mergulhado numa discussão econômica. E isso vem dando resultados. A inflação deu uma caída, agora, o PIB estava apontando para o alto, agora já está menos aquecido do que gostaria o governo, mas o governo está priorizando essa pauta, Fabiola, a pauta econômica, que hoje parece interessar mais ao brasileiro do que essa
essa agenda paleolítica do Bolsonaro, que, de resto, não tem mais a possibilidade de disputar eleições. Então, é um discurso que ele tenta construir uma cortina de fumaça para esconder a sua real condição. Hoje ele é um personagem investigado por roubar joias, por afrontar a democracia brasileira, uma tentativa de virar a mesa da democracia brasileira, e por difundir notícias falsas sobre vacinas e sobre uma série de outros assuntos. Então ele é um personagem multi-investigado. Não me parece que esse discurso surtirá efeito, senão naqueles bolsonaristas mais empedernidos, e eles ainda existem, né? Que estão aí nas redes sociais e mesmo na sociedade, né? Mas é cada vez menor o número de pessoas que se dispõem a dar ouvidos a esse tipo de agenda, Fabiola.